baseado nisso, a gente já vai para a próxima tela. A gente vai estar falando de Jair Messias Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, ok? Então, é o atual governo, é o governo que propôs nos últimos 4 anos e quer propor, a partir disso, mais 4 anos. E a gente tem que analisar o que aconteceu, o que não aconteceu diante daquilo que ele está colocando aqui, né? Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, diante da proposta do governo, que o link está, mais uma vez, os links com as propostas de cada candidato que a gente está colocando nas respectivas lives vão estar aí ou estão aí embaixo na descrição dos vídeos que vocês vão estar assistindo ou que estão assistindo. Então você pode abrir diretamente nesse link e ler todos os pontos de todas as áreas, de todos os segmentos, além da cultura e da economia criativa, tá bom? Então a gente também está propondo aí para que você tenha a sua visão. Pode ser que bata com a minha, pode ser que não bata com a minha, pode ser que você discorde de mim completamente, ok, processo democrático. Mas é apenas discordâncias de ideias, ok? Qualquer coisa além disso vai ficar além disso e a gente não pode fazer nada, infelizmente. Mas a gente precisa analisar o que está aqui. Então, o que ele fala aqui? O primeiro ponto ele fala o seguinte: ampliar e fortalecer a política nacional de cultura. O governo Bolsonaro, por meio da Secretaria Especial da Cultura, investiu 7 bilhões de reais no setor cultural entre 2020 e 2021. Com a reeleição, a perspectiva é de que esse investimento seja mais que triplicado até 2026, podendo chegar a 30 bilhões de reais, descentralizando o investimento na cultura brasileira. Então, o primeiro ponto é o que de fato é, o que de fato não é. Aqui ele está dizendo que houve um investimento de 7 bilhões de reais no setor cultural entre 2020 e 2021. No meu entender, boa parte desse investimento não foi governamental. Porque durante esse período estava, sim, tendo grandes investimentos, grandes descentralizações, mas a lei Aldir Blanc, a 1, né? A primeira lei Aldir Blanc, que era uma lei emergencial. Essa lei emergencial, ela já chegou com uma grande dificuldade, um grande sufocamento do setor cultural e criativo, e que sim ajudou muito os profissionais a se segurarem e continuarem criando, né? Mas não foi exatamente fruto de um pensamento do governo atual. Infelizmente, pelo contrário. Quando as leis foram aprovadas, eles tiveram muita participação em veto dessa lei. O que demorou mais tempo, que através de ações parlamentares é que o veto foi derrubado, e então o investimento pôde ir até as pessoas que precisavam desses projetos e desse dinheiro, né, para ajustar as suas empresas, as suas famílias, enfim, tudo aquilo que pudesse ajudar de alguma forma a se manter e continuar criando, né? Então, eu vou divergir democraticamente, respeitando o que foi colocado aqui, é uma proposta. Estão dizendo que vão aumentar em mais 30 bilhões de reais. Eu acho muito difícil, porque a minha análise do movimento atual é que é justamente o contrário. Da parte governamental há uma retração muito forte na questão de uma política cultural. Tanto que as perspectivas que eu vejo de futuro até o momento, para estabilização, para retorno de investimento, para fomentação, enfim, distribuição e difusão, são através que já foram aprovadas, que é
a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo, foram vetadas, foram derrubadas de novo por parte parlamentar e teve uma nova medida provisória que deu suspensão dessas duas leis para 2023 e 2024. Tudo movimentação governamental. Então, a minha visão, tá, gente? A minha visão é que eu acho difícil ter 30 bilhões de reais descentralizado, investimento cultural brasileiro, sendo que em 4 teve 7, e que desses 7 a maior parte dos investimentos não foi motivação de governo. Então acho difícil. Percebem? A gente está agora a gente não está só no campo da subjetividade. A gente precisa analisar aquilo que ele está falando, que fez e que vai fazer, com o que de fato aconteceu. O que de fato o próprio governo dele está realizando no momento. E no momento, a maioria dos profissionais estão muito insatisfeitos. A maior parte do segmento está muito insatisfeita porque alegando que não existe um incentivo de Estado em relação às políticas públicas no setor, ou nos setores. Né? Então, é um objetivo, é uma meta que eles estão colocando, 30 bilhões, se acontecer, legal, mas acho bem difícil. Para ser sincero, bem difícil. Tópico 2. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura foram aprovados 3.543 projetos culturais, com a maior eficiência na fiscalização da prestação de contas pelos beneficiários dos incentivos fiscais. Foi possível democratizar e ampliar o acesso aos seus benefícios. Até o final de 2021, por meio de renúncia fiscal, foram investidos cerca de 3 bilhões de reais em diversos segmentos culturais, com potencial para beneficiar mais de 6 mil projetos selecionados e aprovados pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Por meio das novas instruções normativas, foi possível descentralizar o acesso ao investimento cultural, batendo recorde de captação. Aqui também eu vejo batendo com a realidade, a gente vê aí muita dificuldade nessa questão do meio de incentivo à cultura, especialmente a gente está falando de Lei Rouanet, né? E eu vou mostrar isso com dados, para não ser aqui que vai ser uma coisa só de falar, ou uma má vontade de não entender isso. Ó. Isso aqui é o link que a gente está vendo de uma matéria na internet, em que fala de uma homologação dos projetos aprovados pela Comissão do Fundo Nacional de Cultura e que de fato passa para a questão de leis de incentivo, né? Então, o que foi isso aqui, ó? A gente está vendo decisão de número 97 de 8 de setembro de 2021. Vocês viram lá que a proposta fala vamos voltar aqui? Só um momentinho. Então ele está falando aqui que tem 3.543 projetos e até o final de 2021, por meio de renúncia fiscal, foram investidos cerca de 3 bilhões de reais em diversos segmentos culturais. Então, o que a Comissão do Fundo Nacional de Cultura colocou para o exercício de 2021. Ok? 2020 para 2021. Então foi para o IFAM, Organização e Difusão de Acervos Digitais do Patrimônio Cultural, uma memória em rede, R$331 mil. Produção de material audiovisual para promoção e difusão de sítios de patrimônio mundial no Brasil, mais R$481 mil. E tem a Secretaria Nacional
de fomento e incentivo à cultura, com um projeto chamado Casinha Games, Cultura Digital. R$ 4.639.470. Tudo isso que foi investido pela Comissão do Fundo Nacional de Cultura em um único projeto de R$ 4.600.000. Então não bate com a realidade. Inclusive, esse projeto aqui, Casinha Games, ele foi bastante discutido na época, porque esse investimento de 4,6 milhões é quase a totalidade do dinheiro que foi investido no ano anterior, em 2020, que foram de 4 milhões e 700. Em um único projeto que não se sabia a autoria, até hoje não foi explicado o que propriamente dito, o que é esse projeto, quem é que estava organizando e para que servia. Então, vocês percebem que os números não estão batendo. Os números não estão batendo. Então, é muita boa vontade de dizer ali que fez, não fez, mas a gente tem agora uma documentação dizendo que não foi realmente assim que a coisa aconteceu, né? E a questão de aprovar não quer dizer que necessariamente houve uma captação direta ao aprovar, né? Na verdade não, estou me enganando, porque pelas novas instruções normativas você só dá continuidade se já tiver pelo menos uma cartinha de aprovação de uma empresa, né? Mas de qualquer forma a gente tem um documento aqui dizendo que esses investimentos não aconteceram em 2021, realmente deveriam acontecer como foram falados. Então, de fato, nós temos um equívoco aqui nessa afirmação das leis de incentivo. E há muita reclamação também durante esses 4 anos tiveram algumas instruções normativas em que os setores, na verdade os profissionais reclamam muito que na verdade fechou muito mais o cerco e descentralizou muito mais a questão desse financiamento por lei de incentivos fiscais do que realmente abrir. Inclusive você pode pesquisar na internet aí que realmente houve um afunilamento dessa questão aí de onde em que regiões tem mais investimentos e os outros que não tem. Então há uma grande disparidade. Na verdade centralizou, ao invés de abrir da forma como eles estão dizendo. Então é um equívoco, respeitando muito o que foi colocado lá dentro do projeto, da proposta do governo. Mas de fato não foi o que eles estão falando a respeito de incentivos através da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, né? Vamos lá, próximo tópico. Deixa eu baixar aqui. Aí falando de patrimônio histórico, aqui ó, o próximo tópico. No setor do patrimônio histórico-cultural, o governo federal investiu em 2021 114 milhões de reais no âmbito do Programa de Preservação do Patrimônio das Cidades Históricas para a restauração, mais uma vez, de 21 obras em 13 estados. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, também investiu 25 milhões de reais na restauração e reforma de 10 obras em vários estados. Em 2022, estão previstos investimentos de cerca de 295 milhões de reais para o restauro de 31 obras apenas no IPHAN. A perspectiva para os próximos anos é de que esse valor seja triplicado na proteção dos patrimônios culturais do Brasil. Então, o que de fato acontece no quesito IPHAN? Os investimentos realmente acontecem, os investimentos não estão acontecendo. O que a gente pode entender sobre isso? E aí
pesquisando basicamente, a gente encontra uma matéria aqui de um veículo de comunicação, inclusive subir mais um pouquinho, dizendo que foi em 2021, na qual estão dizendo que teve um investimento X, dizendo que foi o menor orçamento dos últimos 10 anos. Nós estamos falando de 10 anos. O órgão, e aqui fala ainda mais, o órgão é responsável pela preservação e por fiscalizar a conservação de bens culturais do país, frequentemente ameaçados de ruir e de descaracterização. Ou seja, existem matérias dizendo que o movimento é o contrário, está muito mais retrocedendo do que realmente atuando na preservação do patrimônio material e imaterial. E aqui mais embaixo, vocês podem colocar depois, procurando aí, fala até o quanto foi investido. Então, em anos anteriores e em 2021. Ele fala que em 2019 foram 79 milhões, em 2020 foram 31 milhões, e em 2021, que eles estavam colocando aquele valor, na verdade foram investidos no IFAM em defesa do patrimônio 9 milhões de reais. Então, mais uma vez, infelizmente, entre a visão do programa e a visão do que realmente aconteceu, há uma certa disparidade, né? E também não acredito muito que a meta deles, que nos próximos anos tenham valor triplicado, também não imagino muito nesse sentido, visto que a realidade é, na verdade, muito mais de retroceder, de diminuir investimentos do que, na verdade, acelerar processos, né? Então, próximo tópico. O governo reeleito tem como prioridade para os próximos anos maximizar o investimento na cultura brasileira, valorizando, só subindo aqui, fortalecendo os nossos valores culturais, para tanto em consonância com a lei número 12.343 de 2010, se fortalecerá a gestão das políticas públicas para a cultura por meio da ampliação de capacidades de planejamento e execução de metas, a articulação das esferas dos poderes públicos, o estabelecimento de redes institucionais das 3 esferas de governo e a articulação com instituições e empresas do setor privado e organizações da sociedade civil. Igualmente, se priorizará a consolidação da implantação do Sistema Nacional de Cultura como um instrumento de articulação, gestão, informação, formação, fomento e promoção de políticas públicas de cultura com participação e controle da sociedade civil e envolvendo as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. É o desejo deles. Eles estão dizendo que vão fortalecer um sistema nacional de cultura e que vão proporcionar mais descentralização, mas a gente percebeu que até agora é justamente o contrário, né? Existe muito pouco, e o pouco que foi criado foi justamente no meio de uma pandemia, uma junção de parlamentares e a sociedade civil, né, relacionado aos realizadores, as pessoas que trabalham no setor, que se mobilizaram para isso, para sair a Lei Aldir Blanc. E a partir daí começar a ter uma movimentação de investimento. O governo mesmo, pela visão dos próprios artistas, né, enfim, das pessoas, na verdade, há um choque muito grande. E esse choque proporciona muito mais repulsão do que um sentar de cadeira e organização de entendimento para dizer, não, desejos à parte, a gente vai se entender e fazer um programa nacional de cultura. Pelo contrário, os criadores estão indo para um lado, o governo está indo para o outro, e o governo está indo muito mais para uma questão de desfazer algumas ferramentas
é, que tem de fomentação e de produção cultural do que necessariamente voltasse para fortalecimento. O que aconteceu recentemente foi que uma proposta do ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, na próxima lei orçamentária, é simplesmente eliminar o Codecine, que são pagamentos de tributos, né, feitos por empresas de telecomunicações que vão justamente para investimentos na área do setor audiovisual. E que é uma das principais ferramentas de desenvolvimento do audiovisual. Sem o Codecine, a gente vai estar aí condenando esse setor também a ficar na míngua, né? Então, a gente analisa basicamente pelos fatos que a realidade ela se bate muito em choque do que o plano de governo dele ou a diretriz de governo dele pretende atuar ou deseja atuar ou que tem como ideia como pode atuar nesses setores, né? Assim, há muita dificuldade mesmo entre essas metas e esses desejos com que a realidade está batendo. Mas uma diferença muito brutal, né? Você viu aqui números, a gente viu basicamente com alguns dados, alguns fatos, que a coisa não é como se estão desejando ou como está escrito no plano de governo. De novo, plano de governo. Hoje, atualmente, é o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro. Se fosse do Ciro Gomes e tivesse feito as mesmas coisas, a gente teria que dizer as mesmas coisas. Se fosse do Lula, a mesma coisa. Se fosse da Simone Tebet, a mesma coisa. Calhou que atualmente é o seu governo do Jair Bolsonaro. Ele está propondo e dizendo que cria algumas coisas no seu plano de governo que não estão batendo. Infelizmente não estão batendo. Então, pelo contrário, é um caminho totalmente oposto do que está sendo dito ou que está se pretendendo como objetivos e metas. Né? É muito... Há uma disparidade. Há uma disparidade aí nesse sentido. Né? Como foram esses 4 anos, né? Foram anos de muitas dificuldades, muito mesmo antes da pandemia, já se travava muitas discussões a respeito de como o governo estaria atuando nesta secretaria. Não é uma questão somente de pandemia para cá que a coisa veio se complicar. E é duro criar essas perspectivas aí que ele está falando, né? Porque justamente há uma realidade que bate muito forte. Então ele pode prometer, ele pode ser eleito, pode surpreender, mas é muito difícil, porque o movimento é todo o contrário do que está sendo dito aqui. Ok?